Boa tarde! Começando mais um Esporte, Saúde e Ação. E hoje é segunda-feira, começando mais uma semana. E como vocês já sabem, toda segunda-feira é dia de gols do Brasileirão e muito mais informação. Vamos aos destaques do programa de hoje. Os gols do Brasileirão, Fogão segue líder. Já o Flamengo não vence há 3 jogos e a pressão só aumenta. Falando em pressão, hoje é a vez do Timão contra o Fortaleza. Tem também informações do PSG. Será que Mourinho vai ser o técnico? E as conquistas brasileiras no tênis e na ginástica no fim de semana. É agora no Esporte, Saúde e Ação. É isso aí, chegamos e já de cara vamos ver todos os gols do Brasileirão. No sábado, o Cruzeiro venceu o Santos por 2-1. E no clássico entre Fluminense e Vasco, 1 gol para cada lado e 1 ponto para cada. No estádio Independência, o Cruzeiro venceu o Santos por 2-1 e pulou para a parte de cima da tabela. O destaque da partida foi o Wesley, que marcou 2 gols para a alegria do patrão dele, Ronaldo Fenômeno. No duelo animal, a Raposa começou melhor do que o Peixe. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o Bilu cabeceou para fora. O Peixe respondeu com Marcos Leonardo de fora da área. Após a boa troca de passes, Ramiro cruzou na grande área e a bola chegou a Wesley, que não perdeu a chance e marcou o gol, 1-0. O Santos tentou empatar no contra-ataque. Mendonça pegou de primeira e Rafael Cabral fez uma grande defesa. Ainda no primeiro tempo, Wesley tentou marcar o segundo, mas a bola subiu demais. No segundo tempo, o Santos reagiu. Ângelo e Marcos Leonardo tabelaram e o atacante santista teve frieza na frente do gol para empatar a partida, 1-1. Mas o Peixe não conseguiu sustentar o resultado por muito tempo. Vital serviu Marlon, que cruzou. O goleiro João Paulo tentou fazer o desvio, mas a bola caiu nos pés do artilheiro do dia. Wesley marcou o segundo do jogo e deu números finais à partida, 2-1 Cruzeiro. O clássico carioca entre Fluminense e Vasco foi um jogão. E quem demorou para achar vaga no estacionamento perdeu o primeiro gol. Com menos de 1 minuto de jogo, Fábio deu esse presente para o ataque vascaíno e o Pedro Raul, que não tinha nada a ver com isso, mandou a bola para a rede, 1-0. Em desvantagem, o tricolor partiu para o ataque, mas o Vasco aproveitou os contragolpes. Gabriel Peck deixou Felipe Melo comendo poeira, mas na finalização chutou para fora. Cano arriscou de longe, mas sem perigo. No segundo tempo, o Vasco acertou o travessão. Mas quem colocou a bola na rede foi o Fluminense. Cano pegou de primeira, mas Jardim espalmou. Na sobra, Lima dominou e com calma empatou o jogo, 1-1. A partir daí só deu flu no jogo e Léo Jardim fez grandes defesas, que garantiram 1 ponto ao Vasco. Final do clássico no Maracanã, 1-1, um resultado ruim para as duas equipes. Eles conseguiram fazer o gol muito cedo e se retraíram muito e estava dificultando para a gente jogar de uma maneira que a gente jogou mais ou menos contra o River. E aquele jeito de jogar hoje não estava funcionando muito bem. No segundo tempo, com as mudanças, um pouco de mudança de peça, a mudança de peça não foi muito determinante. O time mudou muito, foi o jeito de jogar. Tinha que jogar com um pouco mais espaçado, usando mais amplitude do campo. A gente abriu o Arias e o Lima, e com a mais agressividade na bola
na parte de trás e conseguimos empurrar o Vasco para trás, e mesmo eles marcando em bloco muito baixo, a gente criou inúmeras situações. Eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil. Mais um campeão estadual que a gente enfrentamos 4 campeões estaduais nas 4 primeiras rodadas. E é isso, acho que é um ponto importante que a gente soma. E já o Flamengo engatou a 3ª derrota seguida. O Furacão virou para cima do Mengão em Curitiba e instaurou a crise no time carioca. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Flamengo de virada e colocou pressão sobre o trabalho do técnico Jorge Sampaoli no Flamengo. Foi a 3ª derrota seguida no Brasileirão. O rubro-negro carioca até começou bem, controlando o adversário que era empurrado pela torcida. Ayrton Lucas levou perigo nesse chute. E quando o Fernandinho derrubou o Cebolinha na área, o árbitro Rafael Claus marcou o pênalti. Gabriel, sob muitas vaias, converteu o pênalti e, claro, deu aquela provocada. O Furacão arriscou de longe com Terans. Fernandinho, que havia feito o pênalti, se redimiu com a torcida após dar essa linda assistência para Vitor Roque, que aproveitou o mau posicionamento do goleiro flamenguista e empatou a parada, 1-1. O Atlético ainda reclamou de um possível pênalti não marcado em Roque. No segundo tempo, o Flamengo foi para cima, mas Cebolinha e Gabriel pararam em Bento. Já o meia atleticano estava inspirado e foi dos pés dele que surgiu o gol da virada dos paranaenses. Após Santos espalmar a bola, ela sobrou para o volante Eric virar o jogo e encerrar o confronto entre os rubro-negros. Final 2-1 Furacão. Na coletiva, Sampaoli tentou explicar o momento ruim que o time passa e também falou a respeito do posicionamento e das falhas do goleiro Santos. A realidade de mi llegada aqui, a reemplazar un proceso anterior, tiene que ver también con realidades de jugadores en la actualidad. Porque si Otimi también genera 10 chances de gol y no puede concretar, como con Botafogo, como con Inter. Entonces, no solamente entiendo fragilidad defensiva, también ofensiva, mucho superior, tiene que marcar diferencia. Son momentos. Lamentablemente tocó este momento y hay que superarlo. Indudablemente no alcanza con dar una excusa cada año, hay que ganar. Esto se trata de eso. Entonces, tenemos muy poco tiempo y tenemos que recuperar esa confianza que tienen aquellos jugadores que tienen a cargo de ellos la contundencia, tanto defensiva como ofensiva. A situação do Flamengo não tá nada fácil. E não era dia do Santos, né? Vocês viram que ele falhou no primeiro gol e no segundo ele teve um choque forte com o atacante atleticano e acabou ficando desacordado por alguns minutos ali. O Flamengo disse que chegando no Rio ele passaria por uma avaliação médica, porque pode ter até uma possibilidade de uma fratura na face. Então, ontem foi um dia para o Santos esquecer. E a crise no Flamengo só piora, né? Hoje, quando eles chegaram no Rio de Janeiro, no aeroporto Galeão, a torcida foi lá e fez vários protestos, gritou palavras de ordem, protestou, xingou os jogadores e o vice de futebol, Marcos Braz. A situação não está nada boa na Gávea, o Flamengo tem que alinhar aí os eixos para poder voltar a vencer no Brasileirão, na Libertadores e também na Copa do Brasil. E dos times cariocas, o Botafogo foi o único a vencer na rodada. O Fogão bateu o Atlético Mineiro por 2-0 e manteve-se na liderança do Brasileirão. Jogando no Rio de Janeiro, o líder Botafogo recebeu o Atlético Mineiro. E a fase do líder é boa mesmo.
O Hulk perdeu esse gol praticamente debaixo da trave. Mas o lance mais surpreendente estava por vir. De Plácido cruzou na grande área e Vitor Sá fez essa pintura. Coisa linda! Gol de letra para abrir o marcador. E o Vitor Sá ainda teve mais uma oportunidade, mas a bola saiu. No segundo tempo, o Everson fez essa defesaça. Mas no lance seguinte, após o bate-rebate na grande área, ele não conseguiu evitar o gol de Matheus Nascimento, que fechou o placar no estádio Newton Santos. Botafogo, líder do Brasileirão, 2, Atlético Mineiro, 0. No Morumbi, o São Paulo venceu o Internacional pelo mesmo placar, 2-0. Aos 29 minutos da primeira etapa, a arbitragem marcou pênalti após a bola bater no braço do defensor colorado. Luciano errou na primeira, mas na segunda marcou o gol e ainda tirou onda, hein? Chutou sem olhar. 1-0 São Paulo. Mas quem fez bonito mesmo foi o Pablo Maia. Cortou o marcador e bateu colocado. No ângulo, sem chances para Kehler. Golaço que garantiu a vitória tricolor em São Paulo. Já o Palmeiras foi a Goiânia enfrentar o Goiás e passeou pelo Serrinha. Arthur aproveitou a sobra e cabeceou para a rede, 1-0. Sidmar tentou cortar, mas marcou contra, 2-0. E a zaga do Goiás estava perdidinha. Olha essa entregada de bola para o Veiga. Gol do Palmeiras, 3-0. Hendrick também deixou o dele. E Dudu fechou a conta. Palmeiras 5, Goiás 0. Depois do intervalo, mais gols do Brasileirão e hoje é a vez do Corinthians. Será que vem vitória hoje, torcedor? A gente já volta.